La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Pelé, como é que é viver aqui na Europa? Essa cidade não te asfixia um pouco, não? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento, il rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes eu esmorece, isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabelável nesse país. No programa de hoje, nós vamos conversar com o neurocientista Stephen Hane. Um dos grandes desafios da ciência hoje é comunicar de forma simples e transparente suas descobertas e teorias, tais como células-tronco, engenharia genética e neurociência. Stephen Hane é um desses cientistas que buscam tornar a complexa linguagem científica acessível a todos. Carioca, que na adolescência foi músico e jogador de vôlei e que ainda hoje adora surfar e andar de skate, Stevens é um dos pioneiros no estudo de células-tronco no Brasil. Ele possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cursou pós-doutorado na Universidade da Califórnia e no Instituto de Pesquisa Scripps, uma renomada instituição de ensino e pesquisa dos Estados Unidos. Atualmente é professor do UFRJ e coordenador do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias, o primeiro do gênero no Brasil. Stevens tem diversos trabalhos publicados em revistas científicas em todo o mundo, e o Fórum Mundial de Ciências da Vida o considera um dos melhores cientistas do mundo com idade inferior a 40 anos. A minha conversa com Stephen Hane foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e começamos falando de sua história. Nasci no Rio de Janeiro, de uma família que ela é do Rio de Janeiro, mas que veio, meu avô nasceu na Bahia e veio para o Rio de Janeiro. E é uma mistura de... tenho parentes que vieram da Dinamarca, da França, do sul do Brasil, da Bahia, de Minas. Então, eu sou brasileiro. E Steve Hane é o seu nome, né? É Stevens Kastrup Hane. Né? O Kastrup é dinamarquês, o Hane é franco-alemão. E acho que a ideia do meu pai, no primeiro filho, era tentar compor com um nome todo estrangeiro. Depois ele foi mudando, somos 4 irmãos. Depois o outro é Igor, Leonardo e Lucas. O primeiro que ele tentou. Na verdade, eu estou feliz com o nome Stevens, porque ele queria botar Darwin. Se fosse Darwin, certamente eu não ia fazer biologia, porque eu ia ser muito estigmatizado. Bom, e aí uma família classe média? É a classe média, meu pai é bancário, minha mãe dona de casa, cuidando de 4 filhos. E, na verdade, o grande incentivo do meu pai foi sempre em cima do estudo. Então, ele sempre se esforçou ao máximo para que a gente tivesse os melhores... o melhor colégio possível. Eu acho que isso eu agradeço ele muito até hoje, porque, na verdade, esse foco dele em cima dos filhos, primeiro da liberdade de escolha, de cada um dos filhos decidir o que ia fazer, desde que fosse uma atividade prazerosa. E o segundo é poder fornecer todas as possibilidades de estudo que ele tinha condições na época. Como é que você se encaminhou para isso? Você imagina um adolescente, eu sei que você voou de skate e tal, né? Você pensava fazer outra coisa? A época de adolescência era uma época do crescimento do voleibol no Brasil, né? Aquela coisa do Bernardinho. Então, até os 15 anos eu queria ser jogador de vôlei. E aí eu cheguei a treinar num clube, ser federado. Eu lembro um jogo que eu jogava no chamado Clube Municipal aqui no Rio de Janeiro. Era um jogo contra o Flamengo, que tinha o Naubert, que foi da seleção. E eu comecei a ver, era uma diferença tão grande, não só de qualidade técnica, mas como de estatura, que eu falei, olha, acho que eu vou ter que fazer outra coisa. E aí, enfim, gostava muito também de ciências em geral, mas não tinha uma clareza do que exatamente eu ia querer fazer como profissão. Então, eu pensei em fazer veterinária e também até comunicação, mas onde não havia nem veterinária nem comunicação, surgiu a ideia de fazer biologia. Então, tinha um amigo meu na época, Milton Moraes, que hoje em dia é diretor da pós-graduação da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e ele comentou, acho que eu vou fazer biologia. E eu conheci também um
um cientista na época, o primeiro cientista que eu conheci era o Roberto Alcântara Gomes, já falecido, que era um pesquisador da UFRJ e da UERJ. Então comecei a ter eu namorava a filha dele na época, Sim. eu comecei a ter uma percepção do que era ser cientista, eu comecei a gostar daquela ideia do cientista. Esse amigo meu, Milton, sugeriu de fazer biologia. Então eu prestei vestibular para biologia, tanto aqui para o Rio, para a UFRJ, quanto para a Unicamp. Eu passei nas duas, fiquei um tempo em Campinas, fiquei 6 meses em Campinas, mas eu tinha muitos laços aqui no Rio de Janeiro, acabei voltando e terminei a graduação em biologia na UFRJ. Aí depois você foi fazer um doutorado fora? Não, aí depois eu fiz o mestrado no Instituto de Biofísica, também da Federal do Rio de Janeiro, e um doutorado também em Ciências Biológicas na Federal do Rio de Janeiro. Só depois, na época eu trabalhava com desenvolvimento do cérebro, e eu tinha questões naquela época que eu queria responder com ferramentas um pouco mais sofisticadas. E aí eu comecei a buscar uma oportunidade de trabalho no exterior. E aí que eu fui para a Califórnia, onde eu trabalhei na Universidade da Califórnia em San Diego e depois no instituto chamado Scripps. Imagino que tenha sido uma experiência muito fascinante, né? Não, foi maravilhosa, né? Principalmente porque você muda um pouco a percepção da qualidade do estudante, do cientista brasileiro, né? Acho que a gente tem que trabalhar um pouco, enquanto nação, essa perspectiva de excelência, de buscar de fato o melhor. E quando você vai lá para fora e você se coloca, você é exposto a pessoas, a cientistas top de nível, você percebe que há cientistas excelentes no Brasil também. Então é muito mais uma questão de mentalidade. Então o que foi principal para mim é aquela sensação de que a gente pode. Quer dizer, autoestima. A autoestima, a sensação de autoestima, a percepção da qualidade do cientista, da formação que eu tive no Brasil. Então, em virtude disso, na verdade, a minha opção de retorno passa muito por isso também. Quer dizer, lá na Universidade de San Diego, você andava no meio de prêmios Nobel? Inclusive eu morei durante um tempo numa rua que chamava Nobel Drive, que era uma rua que teve esse nome em virtude justamente dos prêmios Nobel que moravam por lá. E era interessante, porque eu trabalhava na Universidade da Califórnia em San Diego, o CSD, então tinha o Instituto Burnham do lado, o Instituto Salk e outros pequenos institutos ali. E de vez em quando tinha uma pelada, um futebol com o pessoal do Japão, da China. E de vez em quando chegava, por exemplo, o Francis Crick, que foi um dos descobridores do DNA, né? E ele chegava, parava o carrinho dele lá, um Mercedes branco, eu lembro, ele saltava do carro e tinha que dar uma parada ali no jogo para ele passar. Então, esse contato com os pesquisadores, não só no dia a dia, mas também nas palestras, foi muito importante na minha formação. E essa é uma região dos Estados Unidos que se desenvolveu por causa da tecnologia, né? Principalmente San Diego era uma área que, há muitos anos atrás, era muito mais uma base militar e uma área agrícola, toda aquela costa aquela área da Califórnia. Laranja, né? Que depois, com a laranja, depois se transformou muito em virtude não só da área da informática, mas também da biologia. Hoje em dia, compete positivamente com a costa leste, né, com Harvard, com o MIT. Você tem toda essa região de San Diego, tem São Francisco, então uma área muito interessante para quem está interessado em trabalhar com pesquisa na área biomédica. Bom, então com toda essa experiência lá, positiva, evidentemente, por que você volta para o Brasil? A ideia de voltar, na verdade, eu fiquei 5, 6 anos no exterior, mas sempre com um pé aqui. Eu estava ciente das dificuldades que existem para se fazer pesquisa aqui, que felizmente estão diminuindo essas dificuldades, mas eu acho que eu sou movido muito à adrenalina e ao desafio. Então, eu sinto hoje em dia um barato, eu me sinto bem de estar no Brasil e estar tentando superar essas dificuldades, ver as coisas acontecendo aqui. Não só eu, mas eu estou dentro de uma comunidade de cientistas que batalha para fazer as coisas no Brasil. Existe uma percepção federal, estadual, da importância da ciência, essa percepção está crescendo, então você tem mais investimento em pesquisa hoje em dia. Então isso tudo se juntou e eu me senti muito à vontade de voltar para cá. Também a minha esposa também é cientista, a gente estava lá. E a ideia também de ter um filho no Brasil motivou a volta. Né? Que bom. E você, o que é a neurociência? Bom, a neurociência, hoje em dia, é uma das áreas que seria uma área de fronteira dentro de todas as ciências, porque um dos grandes desafios da humanidade é entender o cérebro. É entender o que é a consciência, entender como é que esse cérebro... Quer dizer, o cérebro comanda tudo, né? Comanda tudo. Quer dizer, tudo que a gente estou conversando com você, eu estou sentindo aqui, tudo que a gente sente vem do cérebro. Então, você tentar entender como que esse cérebro se organiza, como que ele transforma essa organização em movimento, em sensação, em pensamento,
um dos maiores desafios de todas as ciências nesse momento. Eu me dedico mais especificamente a tentar entender essa organização do cérebro enquanto uma estrutura que cria os pensamentos e as sensações e as emoções, né? Então, um trabalho que eu tive envolvido, isso há 10 anos atrás, era tentar entender como que o cérebro é tão complexo, de onde vem essa complexidade, né? Então, a gente começou a estudar os cromossomos das células do cérebro. O que são cromossomos? Onde está o material genético. Quer dizer, toda a informação que uma célula tem para ela ser o que ela é, vem desse material genético. O que a gente mostrou é que a organização desse material genético no teu cérebro é diferente do meu e é diferente de, por exemplo, um irmão gêmeo que você tenha. Quer dizer, cada um tem o seu mosaico. Exatamente. A ideia é você ter um mosaico cerebral que é como se fosse uma impressão digital, só que ela é cerebral. Então, mesmo que venha a ser criado um clone do Roberto Dávila, vai ser diferente de você, porque ele independe do que você herdou dos seus pais. Ele é uma mistura do que acontece durante o teu desenvolvimento, enquanto feto, enquanto bebê, e da influência do ambiente. Professor, qual é a importância da genética no desenvolvimento do ser humano? O ser humano, na verdade, ele é um produto dos seus genes, mas também do ambiente.